de volta, Painel Alagoas, com o doutor Eduardo Tavares, 2 vezes promotor-geral, Ministério Público, promotor que realmente tem provocado essa discussão de hoje sobre o Rio São Francisco, mais uma primavera do Rio São Francisco. Existe orçamento para tudo, menos para a manutenção do meio ambiente e principalmente os nossos rios. Não só o Rio São Francisco, Claro. né, as nossas lagoas. Nós precisamos realmente entender e compreender. Claro que a bandeira do Ministério Público pode ser o pontapé para despertar outras entidades, como a OAB, Tribunal de Contas, Tribunal da União. Eu acho que é necessário que comece por Alagoas. Perfeito. Alagoas, que realmente teve o último presidente da República, Fernando Collor. Então, Alagoas tem realmente esse momento importante. Agora, é o caminho ou serão os caminhos que levarão à manutenção do Rio São Francisco? Qual é o tipo de orçamento que pode manter o histórico Rio São Francisco sem barragens, sem hidrelétrica, sem nada? Porque, como o senhor falou no primeiro bloco, o Rio São Francisco não precisa de barragem. O São Francisco precisa de incentivo a não desmatarem mais ele, porque no momento que destrói as florestas, invadem com exploração ao ouro, isso vai destruindo as suas bacias, as suas margens, e isso prejudica o pescador, prejudica o transporte, isso, aquela região ali do Amazonas. Então, tudo, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, todo tipo, a Lagoa, qual tipo de orçamento ou qual é a bandeira? 2020 não terminou. Estamos ainda nessa pandemia que conseguiu parar tudo, mas não conseguiu parar a vida. A vida, ela, mais uma vez, ela enfrenta a morte, a sombra da morte. Perdemos muitas pessoas, as perdas foram grandes. Mas perder o Rio São Francisco talvez seja a maior perda, porque é algo que promove a vida e vários caminhos. Eu estou apresentando um caminho no sentido singular e no sentido pluralizado da situação. Vamos polarizar no sentido coletivo dos órgãos públicos e no sentido unilateral através do senhor. O senhor talvez seja o porta-voz desse despertamento, porque hoje a sua explicação é didática, sistemática e muito objetiva sobre a nascente, sobre a história, sobre um rio que vem mantendo o Brasil com a sua força que existe. Rio São Francisco, ele é vida e precisa ainda combater o desrespeito das políticas públicas ao Rio São Francisco. Pastor, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer aqui que eu sou procurador de justiça do Ministério Público, eu sou procurador criminal, eu exerço a primeira procuradoria criminal do estado de Alagoas. A minha vida como promotor também foi praticamente toda dirigida ao combate ao crime. Eu fui promotor do júri durante muitos anos. Depois fui eleito procurador-geral, fui promovido a procurador de justiça, sou procurador criminal, portanto eu não estou aqui falando como promotor ou como procurador que atua na área do meio ambiente, nada disso. Eu estou aqui nesse momento como cidadão que é ribeirinho e como cidadão que se preocupa com a situação do São Francisco. Mas veja, claro que o Ministério Público ele tem um papel muito importante, talvez o mais importante, no tocante à defesa do meio ambiente, no tocante à defesa das águas, dos rios, dos mares, das florestas, dos animais, enfim. Esse papel é um papel muito importante. O Ministério Público, há muito tempo, deixou de ser aquele órgão acusador, né? Onde ele se notabilizava, quando ele acusava no tribunal do júri aquele cidadão que praticou o crime, né? Então, nós não somos apenas esse Ministério Público. Hoje, nós somos um Ministério Público proativo, cheio de atribuições. A Constituição nos deu um verdadeiro papel de quarto poder. Então, nós estamos hoje interligados a todas as áreas de convivência humana.
Nós hoje defendemos o meio ambiente, defendemos o consumidor, defendemos os hipossuficientes, né? Os idosos, as crianças, enfim, o rol de atribuição do Ministério Público... Os segmentos da sociedade. É enorme. Então, o Ministério Público, eu costumo dizer, e vou dizer novamente aqui, o Ministério Público, gente, ele é a grande esperança desse povo sofrido, desse país que é tão espoliado. E quando eu falo na grande esperança, eu não me refiro à esperança do verbo esperar. Eu me refiro à esperança, pastor, do verbo esperançar. As pessoas precisam do Ministério Público. E o Ministério Público está aí para isso, para acudir aos mais necessitados, para defender o meio ambiente, para defender o hipossuficiente, para defender o menor, para defender o idoso, para defender a vida em todas as suas formas e manifestações. Voltando ao Rio, então... E, abrindo um parêntese e fechando ao mesmo tempo, a gente percebe que há um brilho nos seus olhos quando se fala em São Francisco, mas eu não posso também fazer essa observação, deixar de fazer. Em frente ao Ministério Público existe uma situação que é o contraditório de tudo que o senhor falou agora. Eu já sei o que você vai dizer. Como é que fica aquela situação ali? Do Salgadinho, né? Eu sei que deu uma estremecida nesse leão aí. É verdade. Eu tenho muito carinho com o senhor, mas aqui nós temos uma grande responsabilidade com o telespectador. E fica aquele questionamento. Tudo isso que o senhor acabou de falar, fantástico. Mas na prática, quando se fala meio ambiente, na prática também o Ministério Público fica a desejar. Porque, por exemplo, alguns promotores a gente conhece nas suas atuações. No meio ambiente, dificilmente a gente sabe o nome deles e nem conhece eles. Agora, vamos antes de voltar para o Rio São Francisco, em frente ao Ministério Público aqui do Estado de Alagoas, tem a nossa o tradicional salgadinho. Ali dá para montar uma casa usada, que vem sofá, vem fogão, vem geladeira, tudo. Até para montar até uma carrocinha. Como é que fica essa situação do meio ambiente, onde na sua chegada ou na sua saída, a gente defronta uma tristeza. Quando dá o inverno, o salgadinho é uma vergonha. Na verdade, esse assunto é um assunto que nos deixa encabulados, né? Todos nós procuradores gerais que passamos pelo Ministério Público, nós nos incomodamos com aquele problema grave. Sério? Ou seja, em frente ao Ministério Público passa um riacho Salgadinho, que outrora foi um riacho límpido, né, onde se pescava lambari e outros peixes. E hoje nós temos ali um esgoto a céu aberto. Isso é uma vergonha. Mas existe já uma ação tramitando na Justiça Federal. Olha aí, poucos sabem. Pouca gente sabe disso. É uma ação que foi impetrada pelo Ministério Público há mais de 10 anos. Pelo Ministério Público Federal. E seguramente que o Ministério Público de Alagoas irá se habilitar como litisconsortes, claro, porque ele é interessado direto como Ministério Público e, sobretudo, porque ali nós temos uma questão não só ligada ao meio ambiente, mas ligada à urbanização, não é? Enfim, nós temos aquele problema dos esgotos que ali despejam, então é um problema de saneamento básico, é um problema de saúde pública, então tudo isso deve acontecer. Somatório. Mas o nosso procurador-geral atual, o procurador-geral, como os outros que lá passaram, atuante, preocupado, ele dissera há pouco tempo que uma das questões que ele iria procurar enfrentar seria a do Riacho Salgadinho. E ele conta com o apoio de todo o colégio, porque ele tem uma grande liderança sobre nós todos. E o nome dele? É Dr. Márcio Roberto. Então, nós estamos ali para ajudá-lo, para fazer do Ministério Público o que ele de fato é, uma instituição una, né? Uma instituição que está unida para defender os interesses mais elementares da sociedade. E defender interesse elementar é isso, é acabar com o salgadinho, é melhorar a situação do salgadinho, é evitar a deposição de dejetos naquele riacho. E é uma coisa tão pequena, a gente está falando aqui do Rio São Francisco, né? E com 2.830 quilômetros, e nós estamos sofrendo com um riachinho que eu acredito que com pouco investimento ali se resolverá. Qualquer governo, porque entra governo, sai governo e ele está ali. É verdade. Né? É Agora, verdade. eu falo isso porque quando eu divulgo muitas redes sociais, né? Certo. E as perguntas,
Pergunte o promotor sobre o Rio, sobre o Salgadinho. Salgadinho, então, é verdade. Eu tinha que fazer, eu estava esperando o momento certo na entrevista. Isso. Porque, veja, o Ministério Público tem que se manifestar. O processo existe há 10 anos, mas tem que haver uma manifestação, como agora. Hoje, através da TV Mar, todos estão sabendo que existe um processo há 10 anos sobre a questão. Mas o teor desse processo é o quê? A finalidade é revigorar o Salgadinho, evitar a deposição de dejetos, está compreendendo? O recurso e acabar. Vem de onde? Bom, esse recurso seguramente ele virá da União. Eu acho que deve haver uma parceria, União, Estado, Prefeitura. Município, Né? Então nós temos que ter isso, temos que ter essa luta. Mas é preciso que haja também, em tudo eu entendo que é preciso que a própria sociedade ela se engaje. A sociedade ela precisa deixar de ficar inerte e precisa provocar esses organismos. Ou parar de reclamar e saber, através de requerimentos. Então, porque nós, um minutinho só, eu preciso aproveitar essa sapiência e essa sua benevolência de estar aqui conosco e ser uma pessoa democrática. Eu acho que o senhor representa o que é democracia. É a pergunta provocada, sim, por esse pastor, mas é a voz do povo. É verdade. Que clama, que muitas das vezes precisa de alguém que represente. A gente percebe que quando se fala do Salgadinho, há um silêncio. Há um silêncio total. Então, hoje o senhor oficializa que existe um processo e em novembro o senhor vai voltar e o senhor vai me trazer os dados, que ano, mês, data e o número do processo e o teor do processo. Porque eu quero, você telespectador, acompanhe que aqui no Painel Lagoas e na TV Mar, o compromisso com o meio ambiente e principalmente, não só o Rio São Francisco, que é a bandeira do nosso grande defensor, Eduardo Tavares, que eu tenho grande respeito, mas também nessa bandeira, seja um pouquinho menor, mas encaixe, seja enxertada a situação do Salgadinho. Pastor, nós estamos em período eleitoral, então eu espero muito que o futuro prefeito, seja ele quem for, eu sou apartidário, que ele tome essa questão como uma questão prioritária. Porque, como eu disse, essa questão do Salgadinho envolve o interesse social, envolve a prefeitura, envolve o Estado, envolve a União, mas envolve o Ministério Público também. Então, acho que nós todos, juntos... Defensoria também, Defensoria Pública, nós haveremos de acabar com aquela vergonha a céu aberto que existe aqui em Maceió, né? Eu provoquei o senhor. Eu senti que foi boa, mexer com o senhor. A provocação foi excelente, né? É isso que eu digo, eu espero que o futuro prefeito, porque é quem está mais próximo do problema, não é? Sim. Veja, se é um problema de urbanização, se diz respeito à deposição de dejetos, se dejetos significa problema de saúde públicas, né? Então é um problema que está também diretamente relacionado ao poder público municipal. Então eu acredito que o próximo prefeito ele terá também como uma das suas prioridades o Riacho Salgadinho. A ação que tramita no governo, na Justiça Federal é importante, mas veja, é lenta, ela está se arrastando, está demorando muito. Eu acho que uma ação efetiva dos poderes constituídos, sobretudo dos poderes executivos e sobretudo do poder executivo municipal, poderá dar um basta nessa situação, porque eu entendo essa como uma questão de pouca complexidade. Nós estamos falando de um pedaço de riacho, não é? Que termina transformando o bairro do Poço naquela vergonha a céu aberto, naquele lixão ao céu aberto, naquela caatinga. É vergonhoso receber alguém passando por aquele trecho de Maceió. Então vamos esperar que esses poderes constituídos abram os olhos e vamos esperar também que a sociedade passe a cobrar isso, porque é através da cobrança que os poderes constituídos começam a agir. Eu percebi que o leão rugiu. O leão, é verdade. Eu tenho um carinho com ele e o chamo do leão aqui de Alagoas. Esse jeitão dele, né? E é um homem inteligente. Ele entendeu a pergunta do pastor e uma saída, uma elegância, uma grande elegância, né? Mas é importante e é de bom ouvido de salientar que 10 anos é muita coisa.
Muito muito tempo, distante. muito tempo. Vamos dizer que agora em novembro, a gente vem despertar essa situação, estou trazendo o processo, a peça do processo, alguma coisa. Mas voltando ao Rio São Francisco, como poderemos oxigenar esse rio? Vamos lá. Trazer uma musculatura para esse rio, com orçamento, com despertamento dos governos que são realmente que despertem também. Por exemplo, não é só Alagoas, são quantos estados que recebem o Rio São Francisco? Minas Gerais, onde ele nasce, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas. 5 estados. 5 estados. Mas E a esses sua bacia se Sim. estende a outros, né? A bacia do São Francisco tem mais de 603 mil quilômetros quadrados. É muito grande, entendeu? A bacia é enorme. Então, são mais de 500 cidades que estão na bacia. Porque todas essas cidades, por exemplo, Piranhas está na bacia, aliás, Santana, Sim. do Ipanema, está na bacia do São Francisco. Olho d'Água das Flores está na bacia do São Francisco. Então, todos esses rios que desaguam no São Francisco, eles estão na bacia do São Francisco. A bacia é muito grande. Então, a questão do São Francisco é uma questão muito abrangente, né? Veja, uma certa feita, encontrei em uma janela de uma casa, em uma cidade do interior, eu acho que o Escurial, um povoado lá em Sergipe, um cartão com uma frase escrita que me chamou a atenção. Eu botei no meu blog, e essa frase está circulando hoje no mundo inteiro. Eu tenho um blog só para falar do Rio São Francisco. Diga o seu blog. É Eduardo Tavares Blog Spot. Eu falo sobre todo o rio, da origem, do nascimento do rio até o seu morredouro, na Foz, né? E o aspecto histórico do descobrimento do Brasil até os dias atuais. Falamos de tudo, falamos da vegetação, falamos da questão pessoal, humana, né? Das religiões, enfim, dos meios de sobrevivência, falamos sobre tudo. E nesse cartãozinho estava escrito uma coisa que eu achei linda. Lá está dito: Rio São Francisco, mais vale chorar uma lágrima por ele hoje, mais vale preservar uma gota de água do Rio São Francisco hoje, do que chorar uma lágrima por ele amanhã, mesmo que sincera, pastor. Veja que coisa bonita. Então, nós temos que preservar o Rio São Francisco, né? E de que forma? Aí vem a pergunta. Veja, nós falamos aqui no Salgadinho, é um riacho cuja língua negra vai para o Oceano Atlântico, contaminando o nosso litoral. Quantas línguas negras nós não temos hoje despejando as suas águas sujas no Rio São Francisco? Milhares, milhares. Em todas essas cidades, os dejetos vão para o São Francisco. Me refiro às cidades que estão situadas nas margens do São Francisco. Já falei, apenas Lagoa da Prata, em Minas, tem um sistema de saneamento básico. E eu quero aqui ressaltar que o Comitê Hidrográfico da Bacia do São Francisco, cujo presidente é o alagoano Anivaldo Miranda, faz um belo trabalho. O Anivaldo, ele cobra, e tem cobrado de maneira dura ações enérgicas do governo em relação ao Rio São Francisco. Ele tem feito isso. Eu sou uma testemunha ocular, sou testemunha viva da sua atuação, porque já participei de algumas reuniões do comitê. Mas é preciso que esse problema seja abraçado por todos, pelo povo, pelos governos municipais, pelos governos estaduais, pelo Ministério Público dos estados, onde o rio passa, e pelo Ministério Público Federal. Quais são as ações a serem tomadas? São essas: replantar as margens, evitar a deposição de dejetos, acabar com as línguas negras. Está compreendendo? Uma certa feita, eu estava numa reunião e o próprio ministro do Meio Ambiente do governo passado chegou para mim e disse: olha, encontrei uma solução para o rio, nós vamos desassorear o São Francisco, vamos tirar a areia do fundo do rio. Eu disse: ministro, isso não vai adiantar, porque aquela areia é uma areia móvel. O senhor vai lá, tira milhões e milhões de caminhões de areia, no outro dia aquela areia será recomposta, porque ela vem, quanto mais buraco se cava, mais areia chega.
Então, essa não é a solução. Essa vai tornar aquele trecho navegável durante 3, 4 dias. Depois volta ao normal. A solução é outra. Nós temos que revitalizar o rio. E a revitalização passa pela evitar o desmatamento, plantar onde está desmatado, evitar a deposição de dejetos, como eu já disse, e, enfim, criar, no meu entender, barragem de contenção no final do rio, na foz, no desembocadouro do rio, para que esse rio não morra. Pelo menos nós teremos o Baixo São Francisco em uma situação melhor. Você sabe, pastor, que o Rio São Francisco ele tem 4 estirões. Nós temos o Alto São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais. Nós temos o Submédio São Francisco. Nós temos o Médio São Francisco, que tem 1.300 quilômetros de extensão e a área maior, a área navegável maior, onde tem vapores, tinha, né? Aqueles vapores enormes, aqueles navios singrando as suas águas. E nós temos o Baixo São Francisco, que começa em Piranhas, termina em Bejo Grande e em Piaçabuçu, em Alagoas. Essa área, ela já foi muito navegável, hoje só barco de pequeno calado, muito embora nós estejamos, no momento, com um nível razoável de água, né? Mas ainda está baixo. E essa água que está em Sobradinho, ela vai ficar represada. Ninguém pense que Sobradinho vai liberar água para que o rio fique mais perene, não. Nós vamos voltar à situação anterior dentro de um ano. Então, essa situação ela é atual, ela é necessária, mas o mais grave hoje é a construção dessa outra hidrelétrica, chamada de hidrelétrica de Formoso, lá em Pirapora, em Minas Gerais. E para o senhor é necessário? Temos que evitar, mas claro... Agora, faz a pergunta, é importante. O impacto financeiro para manter a base de uma bacia, o senhor falou, plantar, existe um impacto financeiro. Claro. Existe aproximadamente esse valor? Veja, com certeza o impacto financeiro é muito menor do que o que se gasta com a transposição, né? Se diz que essa transposição do São Francisco, que pega a água em Cabrobró e leva para o sertão do Nordeste, se diz que o custo dessa transposição ultrapassa a casa dos 30 bilhões de reais. Bilhões, se diz isso. Se diz que o custo para fazer essa hidrelétrica lá em Formoso vai chegar à casa dos 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, eu acredito que com muito menos, nós vamos revitalizar esse rio. Pois muito menos nem arranhando. Agora, né? Por incrível que pareça, né, foram feitos projetos de saneamento para essas cidades que ficam na calha do rio e esses projetos não saíram do papel. Ou seja, não houve a execução do projeto. Poderíamos hoje estar com as cidades saneadas, com o rio menos agredido, não é verdade? E o rio é fonte de riqueza, o rio é fonte de peixes, é fonte do turismo, né? Por exemplo, Piranhas vive do rio, Penedo vive muito das belezas do Rio São Francisco, em Traipu hoje se está procurando levar para lá o turismo, mas porque está com água o rio, se esse rio secar, acabou-se. As balsas, por exemplo, Pão de Açúcar, a balsa mais não funciona. Hoje, nesse momento, está funcionando porque, como eu disse, por causa das chuvas. Choveu, o rio está com mais água, Sobradinho está liberando o quantitativo maior. Em Pão de Açúcar eram 2 balsas. Exatamente. Aí diminuiu para 1. É verdade. Passou um bom tempo, antes de 2020, parada mesmo. Exatamente. Agora volta. Eu pergunto ao senhor, daqui a pouco as considerações finais, certo. Que já estamos no final, uma entrevista muito dinâmica, inteligente, didática, muito didática. No próximo mês o senhor vai me trazer uma questão estatística, mais dados sobre o impacto, o que pode se gastar para manter o Rio São Francisco vivo, com valores menores e com uma conscientização. Porque o problema não é construir barragens, é conscientizar o povo. Porque todo problema não é só o Rio São Francisco, como lagoas e rios, são as sujeiras que jogam, entulhos que são lançados, e isso sufoca qualquer situação. Perfeito. Pastor, é preciso que a população, de um modo geral, entenda uma coisa importantíssima, importantíssima. Hoje a nossa maior riqueza é a água.
Daqui a 20 anos, quando a população deverá atingir os 9 bilhões de pessoas, a água vai ter mais valor do que o petróleo. E veja, nós temos muito pouca água doce no mundo. Em todo o globo terrestre, de toda a água existente no globo, nós só temos 2% de água doce. E veja só, desses 2% de água doce, a maior parte está nas calotas polares, portanto, estão congeladas, certo? E apenas 0,0033% elas estão disponíveis para dissedentação humana, animal, para atender aos interesses da indústria, que são essas águas que estão nos rios, nos lagos e nos aquíferos. E, por incrível que pareça, o Brasil, e isso é maravilhoso, ele é o país que mais contém reserva de água doce no mundo. Tem países que hoje, eles mandam buscar água em outros países. Por exemplo, no Haiti não tem água. A água vai para o Haiti de container. No navio vai no container, e água para beber, né? Até água para tomar banho. Não existe água no Haiti. A Indonésia está vivendo um problema parecido. No Uruguai, há uma falta de água enorme. Então, a tendência é que essa água se acabe. Veja, tudo se transforma. Na verdade, nós aprendemos na escola que nada se acaba, mas tudo se transforma. Essa água tem a tendência de ir para o mar e não voltar mais como água doce. Mas o senhor vai voltar. Ela não pode voltar, mas o senhor vai voltar para o painel Alagoas, na TV Mar, no próximo mês, com o processo de 10 anos que está adormecido, talvez até engavetado. Está na hora de acordarmos, está na hora da população tomar ciência do perigo, não só de agora, mas lá na frente. Uma palavra de esperança para o telespectador olhando para a sua câmera. Gente, o Brasil, ele, através da Amazônia, é considerado o pulmão do mundo. Isso tem um porquê. Essa frase tem um sentido científico muito grande. Por outro lado, o Brasil, ele é o grande dono dos mananciais de água doce que existe no mundo. Graças a Deus. Nós temos esses aquíferos todos, né? Mas nós temos que cuidar dessa água, gente. Nós temos que preservar a nossa água. E nós não temos uma segunda arca de Noé, pastor. Não temos uma segunda arca. A nossa morada é essa. E nós corremos um grande risco de morrer de sede e no escuro. E eu me refiro, nesse momento aqui, ao Rio São Francisco. Corremos esse risco. Então, é preciso que haja essa conscientização dos populares, da sociedade organizada, dos governos, da igreja, enfim, de todos. Nós temos que entender que nós só temos a terra como morada e nós não podemos acabar com o precioso líquido. E para isso é preciso que nós preservemos nossos lagos, nossas lagoas, os mares, os rios. No nosso caso, os rios e especialmente o Rio São Francisco, que é a nossa maior riqueza. É a maior riqueza natural do Brasil, porque nasce no Brasil e morre no Brasil. Tem um grande manancial e dele dependem hoje 35 milhões de pessoas. Então aqui, pastor, esse é o meu papel, é conclamar a todos, a sociedade, os políticos, as pessoas que têm um pensamento cívico, as pessoas que têm um senso de cidadania, para que todos juntos empunhemos essa bandeira, a bandeira da preservação do Velho Chico, do Opará, do Rio das Velhas, do Rio dos Currais, como foi conhecido durante 200 anos o São Francisco, enfim, desse manancial belíssimo que representa hoje essa grande riqueza para o Nordeste e para o Brasil. Quero aqui agradecer ao doutor Eduardo Tavares. Próximo mês ele estará aqui, mas vai trazer um membro do meio ambiente, do Ministério Público, que vamos debater, porque precisamos ter vida e manter esta vida em defesa. Precisamos do Ministério Público e daqueles que realmente precisam entender que verdadeiramente a população está muito aquém do que está acontecendo nos bastidores. A população precisa saber
que existe um processo de 10 anos que praticamente está amortecido. Isso. Né? Precisa despertá-lo ou levar um choque anafilático para que venha acordar. Muito obrigado. Pastor, eu só pediria aqui ao senhor, só para esclarecer aqui a população, eu tenho feito ao longo de minha existência, já adulta, eu tenho feito assim algumas palestras em vários lugares do Nordeste, nas cidades ribeirinhas, Penedo, Porto da Folha, em Sergipe, em alguns lugares do próprio sertão e até em Mossoró, que nada tem a ver com São Francisco, mas tem a ver com a transposição. E tenho falado sobre essa necessidade da preservação dessas águas. Esse tema, vamos falar na próxima. Sim, quais são as cidades, tudo, porque eu estou no meu limite. Eu queria que o senhor não esquecesse disso, para que nós, de fato, tratemos desse assunto, que é um assunto de extrema importância. Então, dia 4 foi o dia do São Francisco, e nós hoje, pastor, estamos aqui comemorando esse dia. O dia do Velho Chico, todos os dias, dia do grande rio da integração nacional, que é o nosso Rio São Francisco. A avaliação é sua. Próximo mês ele estará aqui, mas irá trazer também alguém que representa o meio ambiente do Ministério Público, agora com estatística e as palestras, quantos estados e qual o sentido dessas palestras, o sentido real. Painel Alagoas, esse encontro marcado com você, com respeito e responsabilidade. Um grande abraço.